Agora apareceu. Agora deu, ó. Deu? Pro- Ah, então tá. Ah, oba! Tá. Boa noite. Oi, Maria Júlia, muito obrigada por receber aí o convite da gente, pelo Pra Te Ensino, nossa prof da pós, nova pós-graduação em nutrição vegetariana e plant-based da Pra Te Ensino, que começa em março. Uhum. Maju, tu sabe que eu te admiro um monte, tu é maravilhosa como pessoa e como Nutri. Ah, E eu disse para as meninas do Pra Te Ensino o quanto eu estava feliz de tu ter aceito o nosso convite de ser prof, pela tua bagagem, pela tua inteligência e também por tu ter tanto domínio no assunto que é o nosso amor, né, Maju? muito É o obrigada. nosso grande amor. Ai, fico muito feliz com esse convite, realmente lisonjeada. Com certeza é recíproco, né? Também tenho uma super admiração e desde muito tempo. E muito feliz em estar aqui hoje também, levando, né, o nosso assunto, que é o vegetarianismo, a mais pessoas, a pessoas que têm cada vez mais interesse, né? Então, acho que é para isso que eu estou aqui no mundo por enquanto. A gente acha o nosso sentido de estar aqui, né? Essa é a parte mais bonita do nosso trabalho e o que move a gente a trabalhar com o público vegetariano Majua e seguir o vegetarianismo. Para quem não sabe, a Maria Júlia também tem um restaurante vegano chamado V, Restaurante V, o V Uhum. Vegano, que aqui em Porto Alegre é maravilhoso, a gente adora, é o nosso cantinho do amor. Maju, eu vou te deixar super livre para começar a tua aula. Vamos ver se tu vai conseguir compartilhar aí para a gente organizar. Tá, perfeito. Fica bem à vontade. Beleza. Bom, então, boa noite, pessoal. Vi que temos bastante pessoas aqui presentes e é uma honra, né, poder falar para vocês. Espero poder trazer algumas informações que possam ser novas para vocês, né, um pouquinho mais aprofundadas também sobre os benefícios do vegetarianismo para a saúde. E também, se vocês quiserem, a gente pode trocar, né, depois tirar dúvidas, conversar um pouquinho sobre os assuntos conforme a gente conseguir um tempinho. Então, para não me alongar muito, eu já vou começar, né? Novamente agradeço imensamente o convite e me interrompam, podem me deixar por escrito ou se quiserem falar, não sei se dá para falar no áudio, podem interromper caso fique com alguma dúvida, que seja assim dentro do assunto, tá? Ou a gente fala no final também, se ficar, se a gente ver que vai atrasar, tá? Então, eu vou já compartilhar aqui a tela. Já vi uns boa noites aqui, fiquei bem feliz que tem bastante gente interagindo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou aumentar isso aqui. Eu esqueci de avisar que eu tenho 2 cachorros. Quem me segue talvez já saiba. E eventualmente eles latem, principalmente esse horário, porque os vizinhos estão fazendo barulho ali no hall. Então, peço desculpas de antemão. Se ficar muito barulhento, eu vou apertar no mudo por uns segundinhos até resolver o problema aqui em casa. Então, o assunto que eu quis trazer, né, que foi o que também a Gé me convidou, é a alimentação vegetariana para prevenção de doenças. Eu estudei bastante no meu TCC da faculdade e depois eu publiquei um artigo sobre a alimentação vegetariana para prevenção e tratamento da diabetes, né, do diabetes mellitus tipo 2, que é aquele que a gente adquire ao longo da vida conforme os nossos hábitos. E também vou trazer um pouquinho sobre isso, mas eu quero trazer sobre tudo, porque, querendo ou não, tanto o diabetes quanto outras doenças estão todas interligadas, tem normalmente uma raiz, que eu vou explicar para vocês ao longo do nosso bate-papo, né, da nossa aula. Então, me apresentando, eu sou, então, nutricionista e também administradora de empresas. Acabei de passar para o mestrado em metabolismo em Portugal, estou bem feliz, bem empolgada com essa nova etapa. Também sou professora, então, de pós-graduação em algumas áreas, então, a área de dietoterapia, microbiota, ciclos da vida, têm sido as principais. Fiz a pós-graduação com o Dr. Eric Sliwit em avaliação metabólica e nutricional, e também uma pós-graduação em nutrição estética. Como a Jé falou, eu fundei e sou proprietária do V, Empório Restaurante Vegano, coordeno também a Sociedade Vegetariana Brasileira aqui em Porto Alegre e sou nutricionista também do Departamento de Saúde e Nutrição da SVB Brasil e também fiz uma capacitação pela SVB em atendimento a vegetarianos veganos. Então, é mais ou menos
um resuminho, né? E eu já quero começar falando também, porque é mais importante os próximos assuntos. Primeiro, a gente saber o quão importante é a gente entender sobre essas doenças, que são as crônicas não transmissíveis, que são as que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e representam 70% das mortes do mundo. E grande parte dessas doenças e dessas mortes seriam preveníveis se a gente adotasse hábitos de saúde, né, hábitos de vida que nos trouxessem, então, prevenção, trouxessem mais saúde. Todo mundo vai, né, todo mundo vai virar imortal, ninguém mais vai ter essas doenças? Não, mas a gente consegue prevenir grande parte delas. A estimativa é que seriam 40% desses 70% de mortes preveníveis. Então, e claro que é impossível de saber, porque depois que a pessoa contraiu, né, a gente não tem como dizer se realmente era pelos hábitos ou por genética, mas os estudos que têm mostrado realmente que cada vez mais está relacionado aos hábitos e cada vez menos à genética. Então, podemos fazer a nossa parte, né? Preveníveis, como eu falei. E esse aqui é um desenho interessante que está no site do INCA, que é o Instituto de Câncer no Brasil, que fala, ó, a genética está, então, entre 10% e 20% do aparecimento de câncer e outras doenças crônicas, e os hábitos de vida entre 80% e 90%. Teve uma época que achavam que era o inverso, né? Que era invertida essa balança, então, que era mais genética e menos hábitos de vida, e cada vez mais essa balança está pendendo mesmo para os hábitos de vida e menos para a genética. E até eu quero explicar rapidamente sobre o que a gente tem chamado, né, de epigenética, nutrigenômica, nomes que falam com genes, né, que parecem muito difíceis, muito complexos e até vendem bem, são bem comerciais, mas nada mais é do que a gente modular os nossos genes para trabalharem a nosso favor. Então, vai ser bem interessante. Então, que doenças são essas, né? Eu falo de doenças crônicas e parecem doenças longínquas, assim, mas são essas doenças que estão na mídia, então, né, a gente tem algum parente que tem, alguém na família que então, essas doenças cardiovasculares, né, como a dislipidemia é um nome bonito para colesterol alto, né, muitas pessoas têm colesterol alto, hipertensão, isquemia, essas dislipidemias são precursoras de doenças cardiovasculares mais sérias, então, é importante a gente ficar atento. Diabetes mellitus tipo 2, até o tipo 1 também é uma doença crônica, né, mas aí ela tem uma relação mais autoimune, então essa aqui é a que a gente realmente pode evitar melhor, assim, com mais confirmação científica. Alguns tipos de câncer, também não são todos, né, tem alguns que têm muita relação genética, muita relação também, até, por exemplo, um câncer na infância, como que a gente diria que foi dos hábitos, né, mas muitos dos cânceres que são desenvolvidos assim na meia-idade poderiam ter né, alguns hábitos de prevenção. E obesidade, que tem, claro, uma discussão se a obesidade é uma doença ou não, né? Claro que é muito complexo, mas alguns hábitos de vida certamente podem prevenir o desenvolvimento da obesidade. Então, seguindo adiante. Já indo de cara, se quiserem, tirem uma fotinho. Lembrem, eu brinco que eu comento com os pacientes, vamos ver se tu fecha o nosso bingo, que são só 6 pontos, né? Que não são só 6, mas são 6 principais. Então, uma alimentação, assim, quanto mais vegetariana integral, melhor. Não significa que a pessoa precise ser vegana ou vegetariana, mas quanto mais a base de plantas, melhor. Isso eu seria hipócrita, né, se eu falasse, claro que eu sou vegana, eu gostaria que todo mundo virasse vegano e que os animais, né, sejam poupados, mas a gente sabe que se tiver um pouquinho de consumo de produtos de origem animal, não seria um problema, assim como um fator de estilo de vida que poderia causar alguma doença, pelo menos pelo que temos de estudo até o momento, né, de estudos até o momento. Mas quanto mais vegetariano e mais integral for, melhor, né, então esse é o nosso objetivo também. A prática de exercícios físicos, até pouco tempo atrás, até o ano passado, a prática recomendada mínima semanal era de 2h30, e agora já passou para 5 horas, se não me engano, saiu um novo estudo mostrando que estava defasado, então realmente seria uma prática mais constante, né, de exercícios físicos. Um sono adequado, né, se a gente não dorme bem também, a gente tem mais propensão à fome, à compulsão, a desbalanço hormonal, então o sono é essencial.
O controle do estresse. Estresse, eu brinco que é um potinho de veneno que a gente toma e, infelizmente, é um mal da vida moderna, mas realmente a gente achar uma forma de controlar o estresse é muito importante para prevenir doenças. E abstenção ou consumo mínimo e eventual de álcool e abstenção total, né, do consumo de tabaco, cigarros, etc. Também é bem, assim, polêmico, né, falar de abstenção do consumo de álcool. Acho que a nossa sociedade aceita mais que tu pare de comer carne do que tu pare de tomar bebidas alcoólicas, mas também, cada vez mais os estudos mostram que a dose ideal mesmo é zero. Não significa que a gente precise ser radical, cada um sabe do seu, né, das suas necessidades, do seu estilo de vida e até do que é saúde para si, né, porque às vezes a saúde também é ter um equilíbrio, sempre é, mas se der para não ser uma coisa tão comum, né, no dia a dia ou exagerada, realmente tem benefícios, tá? Um detalhe só para falar para vocês, agora que eu estou em tela cheia, eu não consigo ler as mensagens, então se alguém precisar saber alguma coisa, né, falar alguma coisa enquanto eu estou falando, abre o microfone e fala, porque eu só vou conseguir ler as mensagens escritas depois, tá? Então, vou seguindo. Então, como eu comentei com vocês, tem esse nome bonito, né, nutrigenômica, que nada mais é do que a influência da alimentação, né, dos fatores genéticos, sobre o nosso próprio genoma. Então, nós temos lá assim, milhares de genes que trabalham, né, diariamente fazendo tudo que o nosso corpo precisa, liberando informações, né? Tem que fazer cabelo, tem que fazer hormônio, tem que fazer, enfim, uma nova célula ali. E, dependendo de como é a nossa alimentação, a gente pode modificar o trabalho desses genes. Então, às vezes, a gente pode trabalhar para pior, né, ou para melhor. E, então, aqui eu deixei duas fotinhos, até fiz um spoiler desse slide lá no meu Instagram, para ver com vocês qual vocês acham que é o tipo de alimentação que traria mais benefícios, né, que faria com que os nossos genes funcionassem melhor, que tivessem mais capacidade de fazer um ponto muito importante para a prevenção de câncer, que é a apoptose celular, que é a morte programada, né, da célula. Todo dia nossas células, algumas saem erradas, digamos, né, saem defeituosas, e o corpo precisa ir lá dar um delete naquela célula. Então, às vezes, o câncer, ele é, inclusive, uma questão nesse sentido. A gente começa a ter um defeito genético lá numa partezinha dos nossos genes, que não houve mais a informação da célula de morte programada. E aí, aquela célula que saiu defeituosa começa a se proliferar. Então, se a gente está dando muito trabalho para o nosso corpo, a gente está sempre estressando ele com alimentos que não fazem bem, que não têm nutrientes suficientes, que estão sobrecarregando rins, fígado, né, que estão fazendo assim, nosso corpo trabalhar em excesso, às vezes ele não está dando conta de mandar as células ruins morrerem, não está dando conta de combater também radicais livres ou até infecções. Então, acho que vocês talvez imaginem, né, que é a foto da esquerda, que com certeza tem muito mais polifenóis, né, muito mais agentes bioativos que fazem com que o nosso corpo funcione melhor, vitaminas, minerais, mais equilíbrio também em macronutrientes, né, não tá assim, por exemplo, uma fritura que tem muito óleo, muito mais óleo do que a gente encontraria na natureza. Então, com certeza, se alimentando assim. E aí, esses dias alguém falou, tu fica falando isso, tu tá fazendo terrorismo. De jeito nenhum. Eu também como, de vez em quando, os alimentos do canto direito ali, né? Aqueles alimentos mais junk, digamos. Só que a gente tem que pensar no padrão alimentar. Se o meu padrão alimentar for da esquerda e de vez em quando eu como alguma coisa da direita, vida que segue, não vou morrer por causa disso. Agora, se o meu padrão é o da direita e de vez em quando eu como da esquerda, também não adianta, né? Porque daí o corpo também não vai dar trégua àquele de vez em quando que a gente está colocando, né, no nosso dia a dia. Então, seguindo, esse texto eu acho que eu criei, mas ele é tão óbvio que eu acho que já deve estar por aí, que é mude a sua alimentação e ela muda a sua vida. Então, acho que... E aí eu troco até a alimentação por estilo de vida, porque eu acho que seria presunção da minha parte achar que é só a alimentação que vai mudar a nossa vida, mas a alimentação, ela está presente no mínimo 3 vezes ao dia na nossa vida, e aí talvez, né, quando a gente começa a cuidar da alimentação, a gente já também quer
se sente mais disposto para fazer exercício, já consegue ter um sono melhor. Então, querendo ou não, um pequeno passinho em direção a uma mudança já traz várias outras respostas, né? Então, agora, onde entra o vegetarianismo? Que eu acho que é o que todo mundo que está aqui quer saber um pouquinho mais também, né? Então, eu começo trazendo esse aqui que eu considero a Bíblia é uma Bíblia pequena, inclusive só de 16 páginas, mas uma Bíblia do vegetarianismo, que é um documento muito importante que foi feito pela Associação de Nutrição e Dietética Americana. Esse documento eles compilaram, então eles avaliaram tudo que existia de estudos sobre vegetarianismo e saúde e fizeram um posicionamento. Então o vegetarianismo é possível, não é possível, dá para todo mundo, não dá, o que ajuda, o que atrapalha. E aí eles trouxeram, então, que o vegetarianismo é possível para todas as fases da vida, inclusive gestação, lactação, infância, em qualquer idade, adolescência, atletas e idosos. Também que as dietas vegetarianas e veganas são saudáveis, nutricionalmente adequadas, promovem benefícios à saúde e previnem doenças. Então, também essa parte que eu quero enfocar, né, a prevenção de doenças. Mas a gente tem toda essa base a nosso favor. E aí, claro que eles enfatizam que, desde que adequadamente calculadas, planejadas, né? Não é calculadas, é planejadas. Então, como qualquer outra, porque é uma alimentação onívora, né, com carnes mal organizada, com assim, muito junk, muita pele e tudo mais, também não vai fazer nada bem, né? Então, todas as dietas têm que ser adequadamente planejadas. E aí, então, pensando em prevenção à doença, né? O que continuou trazendo nesse mesmo estudo, promovem benefícios à saúde na prevenção e tratamento de diversas doenças. E essas aqui são as comprovadas, que eles acharam lá os estudos e mostraram realmente. Essas aqui, com certeza, a alimentação vegetariana resolve. Doenças cardíacas isquêmicas, que são cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, também cardiovascular, alguns tipos de câncer e obesidade. Então, se vocês lembrarem, foi o que eu falei lá no início, as doenças que mais matam no mundo são justamente essas. Então, olhem que interessante, né? De um lado, a gente tem dados de pessoas realmente morrendo precocemente, com uma baixa qualidade de vida, e, por outro lado, uma alimentação que ajuda justamente na prevenção dessas mesmas doenças. E não infelizmente, né, não aparece uma propaganda no intervalo do Fantástico para falar isso para a gente. Então, infelizmente, a gente tem que ir falando, né, aqui para 80, 100 pessoas, daí essas pessoas vão falar para mais pessoas, e aí talvez a gente consiga fazer uma divulgação do bem, né, uma divulgação sem interesses financeiros por trás e sem interesses de bem-estar da nossa população. Então, seguindo... Peraí, por que não foi? Pronto. Esse aqui foi, então, o meu artigo, né, aquele que eu comentei que eu fiz o meu TCC na faculdade. Eu entrei na faculdade de nutrição um pouco mais velha, porque eu já era, então, formada em administração. E aí eu virei vegana, me interessei pelo veganismo, né, e pela nutrição. E aí eu decidi entrar na nutrição. E aí, quando eu entrei, eu achei que eu ia só fazer por prazer, por hobby. E aí, agora, não paro de trabalhar. Mas foi muito legal, assim, porque eu me apaixonei muito justamente por esse potencial curativo, protetivo, que a nutrição pode nos trazer, né? E, claro, dentro do enfoque do vegetarianismo. Então, esse aqui foi um estudo que eu fiz, assim, avaliando os estudos científicos originais que existiam. Então, todos os estudos que foram feitos com pessoas atendiam aos meus critérios de inclusão. E aí, então, eu busquei tudo que existia nas bases, várias bases de estudos científicos, e selecionei 15 artigos para estudar eles a fundo. Então, tabulei eles numa tabela, avaliei o que eles tinham de padrão, né? Por que deu certo num lugar, como é que foi no outro, o que teve de resultados. E os achados, então, né, desses resultados foram que as pessoas que seguiam uma dieta vegetariana, as pessoas com diabetes tipo 2 já estavam com a doença instalada, que não sei se todo mundo está ciente, né? Geralmente indicam que a pessoa que tem diabetes faça low carb ou não coma certos tipos de carboidratos,
Mas nesses estudos que mostraram efetividade na alimentação vegetariana para tratamento e prevenção, mostrou que tinha um maior consumo de carboidratos, só que esses carboidratos eram integrais. E esse é um detalhe muito importante. O carboidrato ser integral faz toda a diferença, porque ele tem muita fibra, e a fibra é essencial para a regulação do nosso organismo, para a absorção um pouco mais lenta, né, dos nutrientes, no nível que o corpo consiga dar conta. Então, isso era um achado muito legal. E aí também que as pessoas que fizeram essa dieta vegetariana e tiveram bons resultados tinham menor consumo de gorduras saturadas, que é aquela gordura que entope, digamos, que as nossas células. Eu vou mostrar um desenho depois para vocês, para ficar mais claro. Então, aumentavam carboidratos, diminuíam gorduras, principalmente saturadas. E os resultados foram redução da glicemia, então aquela glicose em jejum, que não pode dar acima de 100, senão a pessoa já está com pré-diabetes, e acima de 126 que a pessoa está com diabetes, baixou. Então, isso foi muito legal, é justamente o que todo mundo que tem diabetes gostaria, que a sua glicemia baixasse. E também baixou a hemoglobina glicada, que é o dedo duro da glicose dos últimos 3 meses. Então, não foi só naquele dia que fez o exame que baixou a glicemia, foi realmente uma constante durante o período, né, que a pessoa fez a dieta vegetariana. Também baixou o colesterol dessas pessoas, baixou o IMC, que é o índice de massa corporal, que é um índice mesmo, né, que se usa para a gente avaliar o quanto a pessoa tem de peso versus altura. Então, quanto menor o IMC, mais dentro, digamos, da eutrofia. Está caindo um pouco em desuso, né? Tem muita questão importante a ser avaliada nessa questão de IMC, mas ainda é a forma que se usa para avaliar. Também foi percebido, né, pelos estudos, que essa alimentação favorece no controle, no tratamento e na prevenção do diabetes tipo 2. Quem tiver interesse em ler o artigo, eu posso mandar depois. Tem no Google, acho que se vocês botarem o nome, o título vai aparecer também, então é bem simples, e ele está em português, o que é uma vantagem, porque 90%, acho que mais, acho que 95% de toda a literatura científica que existe no mundo é em inglês. Então, às vezes, se a gente tem dificuldade de ler inglês, acaba tendo também dificuldade de acessar a informação de boa qualidade, né? Então, esse artigo, ele é todo em português. Então, quem quiser, lê depois. Aí, seguindo também sobre algumas questões científicas, assim, né, o que nós temos de comprovações, eu trouxe 2 estudos de coorte. Esse nome é meio estranho, mas o que ele significa? Ele significa que é um estudo de avaliação a longo prazo de uma população. Geralmente é um estudo longo, feito com muitas pessoas, em que vai fazendo recortes ao longo de um período para ver como que foi a resposta dessa população. Então, foram feitos 2 estudos principais com vegetarianos, um feito nos Estados Unidos, que é o HS2, feito com adventistas, e outro, o Epic Oxford, que foi feito na Inglaterra. Olha, o primeiro, né, o HS2, ele tem mais de 96 mil participantes e começou em 2002, continua em andamento, e o Epic Oxford começou em 93 e continua em andamento. Eu só vou pedir uma licencinha que eu vou ter que fechar a janela que tá batendo ali, só um pouquinho. Voltei, vamos ver se vai dar certo. Então, tá. Então, o que esses estudos me mostraram? Isso é muito legal, eu trouxe bem compiladinho para vocês, para não ficar muito alongada nessa parte chata mesmo de números, né? Mas que eu acho que embasa e é muito importante para a gente dar credibilidade ao vegetarianismo. Então, o que eles trouxeram? Que a gente reduz o risco através da alimentação vegetariana, e quanto mais vegana é a alimentação, melhor. Os 2 estudos mostraram isso. De doenças cardiovasculares, daí esses percentuais que eu trouxe do lado, o percentual da esquerda é o do HS2 e o da direita é o do Epic Oxford. Então, eu só vou falando da redução de riscos, né, de doenças cardiovasculares, então quase metade de chances a menos de desenvolver doenças cardiovasculares. De hipertensão arterial é brutal, né, a gente vê ali 3/4 a menos de chance num dos estudos e metade no outro. Inclusive, até uma curiosidade, hoje eu atendi um paciente que ele era, ou ainda é, não se sabe, hipertenso, e ele decidiu virar vegano faz uns 3 meses apenas, e ele estava tomando remédio para hipertensão, e aí um dia ele esqueceu, ele media todos os dias, e um dia ele esqueceu de tomar, e ele mediu
e estava adequada a pressão arterial dele, assim, faz uma semana mais ou menos. Aí ele decidiu que ele não ia tomar no dia seguinte e medir de novo adequada, adequada. Então, eu até falei para ele, não para de tomar o medicamento sem falar com o médico, mas realmente vai logo no médico, porque talvez tu esteja conseguindo controlar a tua hipertensão só nessa mudança alimentar que tu acabou fazendo. Então, bem interessante, em pouquíssimo tempo, né? Já provavelmente conseguiu fazer uma regulação da pressão arterial. Diabetes tipo 2 também um percentual bem elevado, né, de chances a menos de desenvolver, então não significa que a pessoa não vai desenvolver, mas reduz as chances. Câncer já ficou menos óbvio, né, mas ainda assim, se a gente pudesse escolher 20% menos de chance de desenvolver câncer, por que não fazer, né, se é apenas fazendo melhores escolhas alimentares. Doenças renais também, uma mudança bem grandiosa também. E também doenças renais, eu tenho outro caso de um outro paciente, que ele estava no estágio 3 de falência renal, então vai até o 4. Quando chega no 4, a pessoa tem que fazer hemodiálise e entrar na fila de um transplante. Então ele estava, assim, quase precisando de um novo rim, enfim, e era um senhor, né, de quase 70 anos. Então, assim, as chances de ele conseguir um novo rim seriam relativamente pequenas, porque, enfim, como não tem muitos doadores, eles escolhem, às vezes, pessoas mais novas, enfim. E aí ele me procurou um pouquinho assustado, e eu falei: olha, tem estudos que mostram que se a gente diminuir o consumo proteico, a gente ajustar a alimentação, talvez a gente consiga regular melhor. Não posso te garantir que vá reverter o estágio, mas de repente a gente previne que avance. E aí ele seguiu assim, super à risca, tomando água direitinho, né? Reduziu, aí a gente reduziu proteína além do que nós veganos comemos, assim, ele não podia comer nem muito feijão, por exemplo. E aí ele fez um novo exame faz umas 2 semanas e voltou os rins a funcionar, não está mais no estágio 3. Voltou à normalidade, tá como se ele não tivesse problema de rim nenhum. Daí eu fiquei, inclusive, apavorada, né? Seria meu estudo de caso da vida, mas é claro que a gente tem que seguir acompanhando, né? E o mais importante, ele tem que seguir aderindo, porque às vezes as pessoas olham o exame e pensam, nossa, me curei, posso voltar à vida como era antes. E aí volta a ter o problema de novo, né? Então, falei para ele que é andar na linha certa daqui para frente, né? Mas foi bem feliz, assim, eles ficaram muito felizes, ele e a família, né? Tava todo mundo com medo, então bem bacana. E aqui também, em relação à obesidade, eles fizeram um comparativo entre vegetarianos, quer dizer, na verdade aqui é veganos, e aqui é onívoros, o IMC médio. Para quem não está habituado, quando passou de 25 já é sobrepeso, e quando passou de 30 é obesidade. Então, o IMC médio dos onívoros que foram acompanhados, esse aqui foi no HS2 lá nos Estados Unidos, que foram acompanhados durante aquele período, né, ficou em 28,8. O sobrepeso, quase obesidade. E os veganos também que foram acompanhados, a média do IMC ficou em 22,5, que é eutrofia, normalidade. Então, isso também é interessante, que mostra que uma alimentação vegetariana tende a fazer com que a gente tenha um melhor controle de peso. Também não significa que não vai ter vegano obeso, não significa que não vai ter onívoro dentro do peso, mas a média populacional ficou realmente com uma discrepância bem grande aqui, tá? Então tá, e qual é a diferença das dietas vegetarianas? A gente reduz, então, a ingestão de gordura saturada. Desculpem os meus cachorros. Quieto. Só um segundinho. Desculpem. Então, a gente reduz a ingestão de gordura saturada. A gente também reduz o colesterol total e o LDL, que estão circulantes no nosso sangue. E baixa também IMC e taxa de obesidade. Então, isso está aquela bíblia que eu falei para vocês lá do início. E a gente consegue melhorar o controle glicêmico, isso significa que o corpo consegue dosar melhor o quanto de açúcar vai ficar circulando no sangue, melhora o controle de peso e aumenta também o consumo de frutas e verduras integrais. Então, essa é uma grande diferença pensando numa média populacional não vegetariana, tá? Aqui também bem interessante assim, a gente entender o que tem de diferente, por que é tão mais benéfica, digamos, né? Porque é uma alimentação à base de vegetais, e aí mostrando aqui quais vegetais, né? Esses aqui coloridinhos, bonitos e folhosos, cheios de fibras, são ricos em compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios.
Também tem bastante fibras solúveis e insolúveis, que, como eu comentei para vocês, elas são muito importantes para toda a regulação do nosso organismo. Também hoje em dia se estuda muito a microbiota intestinal, que são as bactérias que moram no nosso intestino, e as fibras, elas alimentam essas bactérias boas. Então, se a gente não come muitas fibras, a gente não dá comida para as bactérias boas, e se não tem comida para elas, elas não vão ficar, né? Quem é que fica na festa se não vai ter comida para gente? Então, é muito importante, e hoje em dia cada vez mais estudado, a importância. Fitoquímicos, fitoenzimas, que também são parte desses compostos bioativos. Pré e probióticos são, então, a comida das bactérias boas e as próprias bactérias, o que leva a uma eubiose intestinal, uma adequação das bactérias. A gente também consegue equilibrar melhor os macronutrientes, e isso buga um pouquinho a nossa cabeça, né? Quando a gente não, assim, passou uma vida, principalmente para quem é nutri, né? Fez a faculdade, tem alimentos que são, digamos que, ricos em proteína, outros são ricos em carboidrato, outros ricos em gordura. E até hoje em dia virou moda, né, de chamar os alimentos pelos macronutrientes. Eu vou comer uma proteína. Isso aqui tem muito carbo, isso aqui é carbo. E, na verdade, é muito mais que isso. E na alimentação vegetariana, tá tudo misturado. Não tem nada que tenha, assim, muita proteína, ou muito carboidrato é mais fácil, né? Mas, assim, a ideia é que esse equilíbrio mesmo de macronutrientes, que os carboidratos, a proteína e a gordura estejam todos de maneira equilibrada na alimentação. E a gente consegue também obter mais micronutrientes que estão em abundância realmente nas frutas e nas verduras. E também uma alimentação vegetariana, e aí não é só vegetariana, é vegetariana, natural, integral, né, rica em fibras, minimiza os efeitos patogênicos, como gorduras transsaturadas, as trans, que estão muito presentes nos alimentos de pacote, né, que agora trocaram o nome para ficar menos aparente, que é a hidrogenada, né, a gordura hidrogenada é irmã gêmea da gorduras trans. Então, se vocês lerem gordura hidrogenada, fujam. Gorduras saturadas também muito presentes, principalmente em laticínios. Carboidratos refinados também, então, de novo, né, kit do pacotinho de supermercado. O sódio também, muito comum dentro dos processados. Contaminantes químicos, né, que estão mais acumulados em gorduras, e aí onde mais tem gordura na nossa alimentação realmente seria na alimentação mais de produtos de origem animal, como principalmente laticínios, manteigas e também carnes gordas. Elementos oxidativos, o ferro M, por exemplo, que é um ferro de alta absorção no nosso corpo, cada vez mais, antes né, na faculdade de nutrição, se dizia que, nossa, ele é maravilhoso, porque ele tem uma absorção ótima, mas o fato de ele ser altamente absorvível não é tão bom assim, porque ele é altamente oxidativo no nosso corpo. Então, ele é como se fosse vamos pensar assim, um cara de academia descontrolado, assim, um ciumento descontrolado, que fica roubando, fica brigando, fica incomodando o nosso corpo. Então, e excesso também não é legal. Esses outros nomes feiosos aqui, né, o Neo5GC e o TMAO, são também agentes altamente oxidativos no nosso corpo, que geram mais risco cardiovascular, também aumento de problemas no fígado, como aquela famosa gordura no fígado, né? Então, bem importante a gente cuidar. Levam também a desbiose intestinal, se a gente se alimenta desses nutrientes, digamos, compostos que eu listei. E o estresse oxidativo, que é o pai dos problemas de vários tipos de doenças no nosso corpo. Então, se o nosso corpo está sempre oxidado, estressado, né, estresse oxidativo, a gente tem mais tendência a problemas cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes, câncer, etc. Então, seguindo, como eu já venho dando spoiler para vocês, o grande segredo, né, aumento de fibras, redução de gorduras saturadas. Então, a gente ajustando isso, se a gente começa a comer mais fibras e reduzindo gorduras, a gente tende a ter uma prevenção maior, né, uma adequação melhor do nosso organismo. Aí aqui eu fiz o desenho para mostrar para vocês, espero que não seja muito denso, vou tentar explicar de uma maneira legal. Foi um desenho que eu aprendi na pós com o Dr. Eric, então eu achei bem interessante, que dá para entender. Então, aqui tá, dieta, né? Seria, por exemplo, a gente fez ali nosso prato de arroz, feijão, salada, uma delícia. Aí comemos e entrou glicose no nosso sangue. Então, a glicose entrou no sangue
No sangue, circulando no sangue, a glicose não serve para nada. Ela tem que estar dentro da célula para gerar energia, e aí a gente se sentir animada, né? A gente está bem disposta, então precisamos de glicose na célula e não no sangue. Aqui, eu vou começar por esse cantinho. Vocês conseguem ver meu mouse? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas eu vou falando de qualquer forma, e se vocês conseguirem ver o mouse, melhor. Então, ali no canto à direita tem um receptor de insulina, e a insulina está se conectando num Yzinho ali, né? O que acontece? Quando entrou a glicose no sangue, o corpo imediatamente manda um recadinho para o pâncreas liberar esse hormônio que se chama insulina. A insulina ela é como se fosse a chave para abrir a porta da célula para a glicose entrar. Se a insulina não consegue se conectar aqui, por exemplo, abrir, destrancar a porta, a glicose não entra de jeito nenhum. Então, aqui está uma maneira, uma questão fisiológica normal que está acontecendo com todo mundo que acabou de se alimentar, como eu acabei de comer um pratinho aqui de arroz com cogumelos, que eu não tinha outra coisa. Então, aqui, ó, eu comi, entrou, a glicose começou a entrar no meu sangue, o meu corpo viu que estava entrando glicose, liberou um pouquinho de insulina, a insulina veio aqui, abriu a porta, o GLUT4, que é um transportador, veio aqui para a membrana, tipo, abrir a portinha mesmo, pode entrar. Aqui dentro, gerou energia, tô aqui falando para vocês, não tô com dor de cabeça, não tô com o estômago roncando, tô bem, tô animada, então tá funcionando minha formação de energia lá nas células. Quando a gente comeu, então, glicose, fez esse primeiro processo aqui de colocar dentro do músculo, e aí o que sobrou vai para o fígado. O fígado guarda uma parte dessa glicose em glicogênio hepático. Esse guardar no fígado é essencial para quando a gente está em jejum. Então, agora, daqui a pouco, mais tarde, eu vou dormir. Eu vou ficar usando essa reserva de glicose que está no fígado durante a noite, para o meu cérebro continuar funcionando, meu coração batendo, meu pulmão funcionando. Então, essencial que tenha glicose guardadinha lá no meu fígado para esses momentos de jejum. Se eu comi demais, aí esse excesso, o fígado vai dizer, olha, já guardei o que eu preciso, não preciso mais, não tenho o que fazer, vou ter que transformar esse excesso aqui de glicose em triglicerídeos e vou guardar lá na nossa reserva de gordura, que ninguém quer, né? No fundo, todo mundo gostaria de que parasse aqui no fígado. Então, ok, vou comer o suficiente para que não gere muito mais para lá. Agora, se eu tenho o hábito de consumir alimentos muito ricos em gordura saturada, que é aquela gordura, então, que a gente está querendo combater, que está muito presente, então, nos laticínios, em carnes gordas, em ovos e também em alguns alimentos de origem vegetal, que eu vou listar para vocês depois. Além dessa gordura virar gordura, porque é também um excesso calórico, eventualmente, essa gordura ela dá um efeito muito ruim no nosso corpo, que ela vem aqui e atrapalha a sinalização da insulina. Então, a insulina ela está sendo liberada para abrir a portinha da célula e ela chega aqui e não rola, não tá conseguindo trabalhar. E aí, quando isso acontece, o corpo começa a liberar mais insulina, tentando fazer com que funcione, né? De alguma maneira vai funcionar. Só que a célula não está conseguindo se comunicar, aqui também a glicose não está entrando no músculo. Aí vocês já podem imaginar que o músculo, né, e qualquer outra célula sem energia está passando fome, daí dá realmente cansaço, desânimo, fome, porque não está dando energia suficiente, e a glicose começa a subir no sangue. Então, aqui a gente já tem um indício, né, de uma pré-diabetes ou até diabetes. Só que daí a glicose ela vai ser desviada para o fígado, que o fígado não recusa nada. Eu brinco que o fígado é nossa mãe, né? Ele tá sempre de portas abertas, vem aí que eu te salvo, eu te ajudo, vamos resolver. Então, a glicose ela vai lá para o fígado, e essa insulina aumentada, ela começa a agir como um alien no nosso corpo. Primeiro, ela atrapalha a transformação dos triglicerídeos, até como uma forma de ajudar um pouco, né, a não ficar tudo virando gordura. Só que daí a glicose ela começa a acumular no fígado e o fígado não tem mais o que fazer e ele começa a transformar aquele excesso em gordura depositado no próprio fígado. E essa gordura no fígado é terrível. Ela faz com que a gente sinta mais fome, porque aqui, ao invés de ter energia guardadinha, tem um espaço inútil. A gente começa a ter um colesterol mais aumentado. Às vezes, as enzimas hepáticas, né, o que a gente fizer o exame de sangue lá, o TGO e o TGP podem estar aumentados. Às vezes, a ferritina também aumenta, porque também aqui é estoque de ferro e também a gente fica mais inflamado. Então, aqui é o centro da dor, né? Assim, começa todos os problemas a aparecerem juntos. E
Beleza, a gente quer queimar a gordura, só que quando a gente está com a insulina aumentada, a insulina atrapalha essa queima e a própria gordura libera alguns hormônios, como a resistina, que atrapalham ainda mais o funcionamento da insulina. Então, é um quadro da dor mesmo. E a gente vê que teve uma origem. A gente tem muito, hoje em dia, as pessoas culpam muito a pobre da insulina, né? O pessoal odeia a insulina. Só que ela tá fazendo o trabalhinho dela, de boas, né? Ela tá lá, ela precisa estar lá. Só que quando a gente começa a não deixar ela trabalhar direito, daí com esses alimentos ali mais gordurosos, aí todo o resto também não trabalha direito. Então, esse é o detalhe importante da gente saber. E aí, aqui, eu trouxe, por exemplo, uma recomendação da Associação de Cardiologia Americana, em que eles trazem que o ideal máximo de gorduras saturadas por dia seria entre 5% a 6% do total calórico. Então, eu fiz a continha aqui para a gente ter uma ideia, ó. Indo para uma média aqui de uma dieta de 2.000 calorias, seria no máximo 13 gramas de gordura saturada por dia. E aí, olhem só, vou mostrar agora uma coisa que vocês vão ficar chocados. Peraí, antes disso eu vou falar do Brasil. Também a diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares. Aqui na prevenção eles falam, no Brasil, uma pessoa sem doença seria no máximo 10%, tá? E uma pessoa com doenças ali, com triglicéridos aumentados, 5%. Então, eu vou ficar aqui com o máximo, né? A gente tem 22 gramas, então, o máximo para comer de gordura saturada por dia, mas nos Estados Unidos a indicação é no máximo 6. Então, aqui é entre 22 e 13, né? Vamos ficar nessa média. Agora sim, eu vou chocar vocês. Antes disso, eu vou falar mais uma coisa, que é também para pessoas com diabetes, a recomendação seria, então, no máximo 7%, então ficou em 15%, então a gente teve 13, 15 e 22%. E o colesterol seria a ingestão no máximo de 200 miligramas por dia, que é equivalente a apenas um ovo. Um ovo tem 198 miligramas de colesterol. Tem se falado, mas é diferente, come, não absorve tudo e tudo mais. Bom, ainda é a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente está seguindo basicamente o que estão dizendo para ser feito, né? Que seria no máximo um ovo. Agora, essa parte que eu quero chocar vocês. Falei lá, 13, 15 e 22 gramas de gordura saturada, né? Um filé de carne de porco, um filé de um tamanho ok, não é muito pequeno, mas também não é gigante. 27 gramas. Comeu esse filé, não pode comer mais nada e aí já extrapolou o total de gorduras saturadas do dia, em relação a gorduras, né? Bisteca bovina também tá lá em cima, bacon, uma fatia pequenininha, daí fininha ali, já deu 22 gramas, já extrapolou o máximo dos máximos. Aqui uma carne bovina mais magra, digamos, não, mas eu como carnes magras, né? 18 gramas, baixou, claro, de 27, mas 18 ainda assim é muito. Aí pega essa carne e põe lá uma manteiga, faz ela na manteiga. Uma colher de sopa, 8 gramas, né? Ou faz lá um molho branco, deixa eu ver, cadê o creme de leite aqui, ó, 12 gramas numa meia caixa, né? 100 gramas. De sobremesa vai comer um chocolatinho ali, 2 quadradinhos. Hoje em dia os quadradinhos estão cada vez mais magrinhos, né? Então daria uns 4 aqui, 60 gramas. 13 gramas. Então, a gente vê aqui que é muito fácil extrapolar, assim, uma dieta ocidental, né, pouco baseada em vegetais, é muito fácil. Então, é um detalhe que a gente já está, às vezes, né, aumentando, então, o risco de aumento de insulina e toda aquela baguncinha hormonal lá que vai acontecer no nosso corpo. Uma pizza de queijo, aqui, marguerita, 2 fatias deu 10 gramas, então 3 fatias já extrapolou todos os nossos 4 fatias extrapola o máximo ali que a gente não quer. Óleo de coco, que teve um momento de ascensão na vida dele, espero que ele já esteja caindo. Uma colher de sopa, 9 gramas praticamente de gordura saturada, então, às vezes, tem veganos que têm resistência insulínica que estão comendo uma barra de chocolate, fazendo tudo no óleo de coco. Hoje em dia tem as manteigas de óleo de coco também, né? Aquelas manteigas super fidedignas que estão aqui também nesse grupo. Daí come tipo uma Ruffles vegana lá de vez em quando, né? Então dá para sem querer extrapolar, né? Aqui também a beijinho, uma única unidade dá 5 gramas, então vai numa festa de criança, acaba com, né, com tudo, mas tudo bem. De vez em quando, como eu falei, não é o que vai importar, o importante é o que faz todos os dias. Aqui tem mais, então aproveitem para tirar print, tá? Porque eu não vou poder falar todos, senão a gente vai dormir aqui hoje.
Mas realmente tem muita coisa, né? E aí, claro que às vezes, um ovo tem só 1,8 de gordura saturada, mas aí tu vai comer quantos ovos no dia, né? Tem gente que come 20 ovos no dia, e aí também tem o colesterol, então fiquem atentos que às vezes não é um problema, é outro, e a gente não quer nenhum deles. Aí também tem alguns outros fatores de risco que são modificáveis, que a gente poderia, então, ajustar na nossa alimentação, na nossa vida, que é justamente, eu já tinha comentado, o estresse oxidativo e a desbiose intestinal. Então, eu vou falar rapidamente também para dar tempo das perguntas. O estresse oxidativo, então, é um desequilíbrio entre os agentes oxidativos, que todo dia a gente gera e acontece também na nossa vida, na nossa alimentação, e os elementos antioxidantes, que também o nosso corpo até produz alguns antioxidantes, mas a alimentação ela pode ser muito rica em antioxidantes e nos prevenir, né, e nos ajudar muito a melhorar esse equilíbrio. Esse desequilíbrio leva a inflamações, e aí essa inflamação pode ser vascular e levar à disfunção endotelial. Então, o que são esses nomes, né, estranhos aqui? A inflamação vascular é a inflamação nas nossas artérias, que é onde está circulando sangue. E disfunção endotelial mostra que as artérias elas começam a ficar menos funcionais. O que acontece? Todo dia nossas artérias elas precisam expandir e constringir conforme a nossa necessidade. Se eu dei uma corridinha até a esquina para pegar um ônibus, eu precisei que o sangue circulasse mais rápido, tanto que eu chego lá na esquina ofegante, e isso foi um trabalho do meu corpo, das minhas artérias, em constringir um pouquinho para o sangue passar mais rápido. Se eu estou um pouquinho mais relaxada, estou ali fazendo uma meditação, as minhas artérias ficam um pouquinho mais dilatadas para para ficar mais tranquilo. Na verdade, é o contrário, né? Quando eu tô correndo, dilata, porque eu preciso que o sangue passe rápido e tá tendo uma demanda maior. Esse é o contrário. Enfim, inflamou, atrapalhou essa funcionalidade do nosso organismo. E o que leva, então, essa inflamação, esse desequilíbrio, a danos às células que podem levar à hipertensão arterial, né? Que a gente falou também lá no início, risco de doença e morte prematura, e a aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias. Quando começou a depositar gordura nas artérias, começou a ter mais dificuldade também de passar o sangue, né? Às vezes até entope, fecha tudo e a gente tem um infarto. Às vezes solta um pedacinho e pode virar um êmbolo, né? Uma embolia pulmonar ou até cerebral. Então, é muito arriscado mesmo a gente viver com o organismo oxidado. Então, queremos evitar tudo isso. E aqui eu trouxe alguns artigos que eu acho que vou pulando para dar tempo para tudo. Aqui é interessante esse artigo que mostra o quanto a alimentação vegetal pode ser bem mais antioxidativa, né? Então, olha só, eu só vou falar desse número aqui. Eles fizeram uma média de 3.100 alimentos, sendo que desses alimentos eram 211 à base de produtos de origem animal e 1.943 à base de produtos vegetais e misturados 854. Então, vamos ficar só com esses dois. E aí eles fizeram a média de antioxidantes que tinha tanto nos alimentos vegetais quanto nos alimentos animais. E olha a quantidade de antioxidantes que tem nos alimentos animais, 0,18 na média, em micromol / 100 gramas, né? E nos alimentos vegetais, 11,57. Então, a diferença é brutal, né? Então, quanto mais a base de plantas for alimentação, mais antioxidantes a gente vai conseguir adquirir pela alimentação. Então, esse é um ponto importante de frisar. E a gente tem esse composto que se chama óxido nítrico, que justamente leva ao nosso corpo, nossas artérias a trabalharem melhor, a fazer com que a gente tenha mais liberação, então, do sangue, conforme o nosso corpo está precisando, como eu falei lá para vocês, e previne justamente também o estresse oxidativo. Aqui, então, tem uma listinha de alimentos riquíssimos em óxido nítrico, né? Aqui os que mais tem são esses aqui: aipo, cerifólio, alface, radite, beterraba, rúcula, espinafre, selga. Esses outros vocês tirem um print para lerem depois, tá? Mas bem importante. Indo adiante, temos a nossa microbiota intestinal. Também não vou poder ler tudo isso aqui, se quiserem tirar um print. Também tem um postzinho que eu fiz no meu Instagram, já faz uns meses, mas tá lá, que eu botei essa fotinho aqui. Então, aqui em azulzinho são as coisas boas para o nosso intestino e em vermelhinho as coisas ruins. E a gente vê coisas boas, né? A alimentação rica em fibras, que tem bastante probióticos, que melhora, então, a liberação de alguns nutrientes antioxidantes, diminui toxinas, melhora o metabolismo lipídico, reduz inflamações. E se a gente está com desbiose, né? Está com a microbiota desequilibrada, a gente começa a aumentar a resistência insulínica, então piora aquele funcionamento do quadro da dor lá.
aumenta o risco de doenças cardiovasculares, inflamações, né? Aumento de produções de toxinas. Então, realmente temos, assim, as informações começam a casar, né? A gente começa a ver que realmente comer mais fibra ajuda aqui, ajuda ali, e faz bastante sentido. Quando a gente está com desbiose, então a gente começa a ter mais lesão na mucosa, começa a ter mais dificuldade de seletividade, aumenta a permeabilidade, qualquer invasor entra no nosso corpo, faz com que a gente tenha mais crescimento bacteriano, começa a ter mais inflamação e cascata inflamatória, né? Tudo inflama, começamos a ter mais doenças inflamatórias, metabólicas e neurológicas, inclusive neurológicas, falando inclusive de depressão. Então, bem interessante como está tudo relacionado, né? Aqui, então, eu vou falar bem rapidamente, porque eu acho que eu já estou me estendendo. Então, como eu comentei para vocês, posso ser vegana comendo hambúrguer toda noite e Oreo de sobremesa, e posso ser vegana comendo um bowl lindo, colorido, com uma frutinha de sobremesa. Posso, de vez em quando, comer o hambúrguer e o Oreo, mas se eu puder basear minha alimentação com o bowl equilibrado com a fruta, com certeza eu vou ter mais benefícios, né? E me beneficiar de tudo que a gente foi falando até agora, tá? Grupos alimentares da alimentação vegetariana, cereais integrais, leguminosas, tubérculos, frutas, verduras, legumes, oleaginosas, sementes, ervas, temperos, óleos, gorduras e outros. Então, quando dizem, ai meu Deus, mas o que eu vou comer, né? E agora? Não tem nada para comer. Só a lista de grupos alimentares já me cansou de falar. Imagina a quantidade de alimentos que tem em cada grupo alimentar. Então, até vou mostrar rapidamente para vocês. E o que não inclui, né, carnes de qualquer tipo, queijos, iogurtes, leites, manteiga, requeijão, ovos, gelatina, nem todo mundo sabe que vem dos ossos dos animais, né, dos bois. E também evita alimentos processados e ultraprocessados vindos de pacote. Não significa que nunca vai comer, mas não é a base, né? Aqui também como montar um prato balanceado, fiz um post com essa mesma fotinho esses dias, expliquei melhor, então quem quiser saber um pouquinho mais tá lá. Até quem não sabe, meu Instagram é @nutrivegana. Mais ou menos metade do prato, leguminosas e cereais ou tubérculos, um pouquinho ali, não é tudo isso aqui tá de oleaginosas, é só uma representação, mas assim, umas sementinhas, umas castanhinhas picadas para dar um pouquinho mais de saciedade. Às vezes a gente vira vegano e come e nunca para de ter fome, né? Então isso aqui ajuda a segurar um pouquinho também a saciedade, claro, é rico em nutrientes. E essa metade aqui, né, vegetais, legumes, cozidos, crus, e aí põe ali as sementinhas por cima, fica uma delícia, tá lindo, maravilhoso, pronto para fazer um prato bem gostoso. Algumas ideias de refeições, então, café da manhã. Aqui dei 2 ideias, ó, por exemplo, um bowl com chia, leite vegetal, uma aveia ou uma granola com frutinhas, então não precisa ser tão bonito quanto esse aqui, né? Um pãozinho integral com hummus e também umas frutinhas. As frutinhas eu sempre gosto de indicar, e aqui, se quiser, dá para botar até um abacate por cima do hummus, e aí fica uma fruta, digamos, mais salgadinha. Eu vou pular a parte dos cálculos, tá? Para dar tempo, enfim. O almoço, então, aqui o tradicional, arroz, feijão, farofa, couve, salada. Esse aqui é um prato meu, inclusive, uma fotinho minha. Ou, de repente, um macarrão integral com bolonhesa de lentilha. Aí dá para botar um levedo nutricional por cima para dar um queijinho ralado. E salada, tá? Esse prato aqui, ele tá desbalanceado, porque não tem salada. Tudo bem de vez em quando, mas não ser, assim, um prato totalmente à base de macarrão com lentilha, também pensando em equilíbrio, né? Vou pular. Lanchinho da tarde, é uma panquequinha de aveia com pasta de amendoim e banana, ou um quiche de tofu com espinafre e outros vegetais. Então, essa receita do quiche tem no meu Instagram, a panquequinha tem milhares, eu amo fazer panquequinhas. Jantar também, ó, uma sopinha de grão de bico com vegetais, mais no inverno, né? Agora no verão não tá dando muita vontade de tomar sopa. E aqui, de repente, uma pizza, né, com uma massinha mais integral, de repente passa um pestinho ou até um molho de tomate, põe ali uns vegetais por cima. Ficou equilibrado também, dá para botar, daí faltou aqui um pouco da proteína, dá para fazer essa massa da pizza com farinha de grão de bico, ou dá para fazer um queijinho de feijão branco também, que eu acho que essa receita eu não lembro se eu postei, tá? Vou postar em seguida. Mas, ou de castanhas, né, para de vez em quando. E de ceia, né? Se não tem fome, dá para tomar um chazinho que ajuda a induzir melhor o sono, daí a gente aproveita e regula o sono, se não tiver regulado. Ou também um mingauzinho de aveia quentinho, gostoso, que também dá um auxílio para essa indução ao sono. Então, aqui temos algumas ideias.
Finalizo para poder dar tempo da gente conversar, vocês poderem tirar algumas dúvidas. Eu agradeço muito quem esteve até aqui, né? Espero que não tenham dormido, que tenha sido minimamente interessante. E eu trouxe um texto que eu adoro, que foi o Thomas Edison, que foi aquela pessoa, né? Aquele cara que inventou a lâmpada, a eletricidade não, a lâmpada, né? A iluminação. Que se não fosse por ele, a gente estaria agora no escuro e não poderíamos estar nos falando. E ele falou um texto que eu achei muito legal, né? Que ele falou assim: o médico do futuro não vai mais tratar o corpo humano com remédios, mas vai curar e prevenir doenças com nutrição. Como ele é um cara de 100 anos atrás, eu acho que não existia ainda a profissão de nutricionista, mas eu acho que nós, nutricionistas, somos essas pessoas, né, que estamos tratando o corpo humano com nutrição e não com remédios. Então, espero realmente poder ajudá-los nesse caminho, espero que tenha ficado legal e claro para vocês. E agora eu vou minimizar aqui para poder ouvir um pouquinho de vocês, tá bom? Estou aqui. Me falem as dúvidas. Vou olhar aqui o que vocês mandaram por escrito. Vamos ver. Então, primeiro, perguntaram se vai ter replay. Eu não sei, acho que quem vai saber isso vai ser a Jé. Vai ficar gravada no YouTube da Prati Ensino, ó, legal, vou depois compartilhar também lá no meu Instagram. A Ladinha e a Jess quiseram participar, sim, os meus cachorrinhos estavam bem presentes aqui, né? Vai ter a voz, então. Ó, vamos ver, a Liana falou, o estresse oxidativo pode ser evitado, além da alimentação, pela prática constante de exercícios físicos? Bem legal a tua pergunta, Liana, porque o exercício físico, ele é, na verdade, um agente oxidativo do nosso corpo. Ele é ótimo para muitas coisas, mas ele gera radicais livres, né? Ele oxida um pouco o nosso organismo. Por isso também que a alimentação vegetariana é tão importante para até recuperação muscular. Tem se estudado, tem mostrado, alguns estudos têm sido muito interessantes, mostrando que atletas vegetarianos e veganos, eles conseguem ter menos dor pós-exercício, né, e melhor recuperação muscular, porque realmente o exercício ele mais oxida do que antioxida o nosso corpo. Para um assalariado fica difícil. Bom, depende, isso depende, porque assim, se por exemplo a alimentação é onívora, à base de pacotinhos, né, de bolachas, né, eu não sei hoje em dia o preço das bolachas, porque eu nem passo mais naquele corredor, mas imagino que sejam uns R$ 3 um pacotinho de bolacha, e aí tu vai comparar com o preço da fruta, por exemplo, talvez algumas frutas possam ficar um pouco mais caras, mas a gente tem que pensar que mesmo o onívoro deveria basear a alimentação em frutas e verduras, né? E grãos integrais. Então, como a gente falou lá no início, se a pessoa comer um pouquinho de carne e basear a alimentação em alimentos de origem vegetal, a tendência é que ela tenha uma boa proteção. A questão é que também a gente tem que pensar no longo prazo, né? Às vezes a gente está querendo economizar ali na fruta, está querendo economizar no grão integral, mas depois a gente vai estar com uma vida, talvez, assim, precisando de mais medicações, mais intervenções, às vezes vai precisar ir com mais frequência aos médicos, né? Então, são realmente escolhas, né? A gente tem que botar prioridades na nossa vida, mas eu não acho difícil. Particularmente, eu tenho certeza que eu estou economizando muito mais do que se eu consumisse produtos de origem animal. Laís, obrigada, Laís. Falou parabéns pela aula. A Liana falou, utilização de remédios para dormir valem como sono regulado para fins de bom funcionamento do corpo? Não, porque a ideia é claro que a gente pode usar o remédio para dormir como um suporte num primeiro momento, mas o remédio, ele também traz agentes negativos para o nosso corpo, sempre traz efeito colateral, né? Nenhum remédio é isento de efeitos colaterais. E a ideia de regular o sono realmente é a parte hormonal regulada, né? O nosso corpo funcionando a pleno. Eventualmente, sim, uma pessoa que não está conseguindo dormir vai precisar de um remédio para poder começar a dormir e começar a entrar no ritmo, né? O corpo começar a funcionar. Mas a ideia é que a pessoa não dependa do remédio para dormir para sempre, né? Que ela vá ajustando a alimentação, exercício físico, hábitos de vida, estresse, ansiedade, faça terapia, para um dia ela poder não mais tomar esse remédio, né?
Júlia, querida, muito obrigada. Quem falou que gostou, muito feliz. Apostila, não montei a apostila, montei esse material, espero que tenha sido suficiente. Se vocês quiserem pesquisar os artigos também, né, dá para ler, aprofundar mais. Eu posso mandar o artigo da Bíblia do Veganismo, inclusive posso mandar todos os artigos, só preciso de um pouquinho de tempo para pegar alguns deles, mas os mais óbvios ali eu posso mandar imediatamente, que eu tenho na ponta do computador aqui da língua. Então, tá. Fala um pouco sobre a relação da alimentação e depressão e TDA. Esse seria um assunto bem complexo e bem profundo para falar assim tão rapidamente. Como eu comentei ali mais no final para vocês, né, a disbiose, ela leva a diversas inflamações, inclusive inflamação neurológica, então a gente pode ajustar, e hoje em dia tem tido muitos estudos, inclusive de probióticos, paraprobióticos, que podem ajudar também na regulação do TDAH, mas realmente seria um pouco mais profundo, né, para a gente poder debater melhor. Pode-se empregar a curcumina e a piperina no dia a dia? Pode, eu gosto de usar daí a cúrcuma e a pimenta, né? A curcumina e a piperina seriam os extratos desses compostos, e a ideia é que a gente possa basear nossa alimentação mais em alimentos naturais integrais, que estão presentes, então, na natureza e não passaram por um processo químico para virar uma cápsula. Inclusive, eu vi uma crítica bem interessante esses dias, de, tipo, assim, as pessoas enaltecendo a alimentação integral, né, sem pacotinhos, sem processados, mas tomando um monte de cápsulas, que também são processados, querendo ou não, passaram por um processo químico, passaram por um processo para serem transformados em um pozinho e serem colocados numa cápsula. Então, eu sou uma super defensora de alimentos de verdade, e usar suplementos como muletas por um período, para depois a gente poder se livrar desses suplementos, na maior parte das vezes, né? Claro que alguns suplementos são essenciais para a vida inteira, assim, por exemplo, B12 e vitamina D, é muito comum, praticamente todo mundo precisar um pouquinho, mas por exemplo, cúrcuma e pimenta tem na comida, a gente não precisa gastar dinheiro com suplemento, né? Ó, a pessoa falou que a desculpa de que a cara é muito rasa. A gente pode testar. Na verdade, nada mais justo do que sempre dar um voto de teste, né? Isso é ciência também. Quando a gente testa em nós mesmos, a gente está praticando a ciência, vendo se funciona de verdade ou não, né? Fazendo um teste empírico. Então, faz ali, anota quanto que está gastando agora, depois anota quanto que passou a gastar. E ele indicou o Instagram Vegano Periférico, que é bem legal mesmo. Eles dão várias dicas de como ser vegano e pobre, né? Ele botou entre aspas. A Amanda falou: a alimentação vegetariana fica com valor mais alto se for consumir produtos mais industrializados, porque o básico fica com valor mais acessível que a alimentação onívora. Acho que o sucesso é aprender a cozinhar. Falo por experiência própria. Com certeza. Assim, eu brinco que a indústria ela não está muito interessada na nossa saúde, ela está interessada em vender, e quanto mais saborosa for a comida, né, mais vezes a gente vai querer comprar. Então, eles pensam no sabor, eles pensam também, uma coisa interessante, eles pensam que dure, né, porque senão não vai valer a pena para eles produzir. Então, assim, por exemplo, as farinhas refinadas, elas foram uma estratégia da indústria para que pudessem armazenar, para poder vender se vocês forem olhar o rótulo, a validade é mais de 1 ano, muitas vezes. Então, será que é bom para a gente ou será que é bom para eles, né? E aí, quando a gente começa a colocar isso na balança de realmente eles pensarem em mim, pensar no meu bem-estar, ou eles só estão querendo, né, aumentar a lucratividade, aumentar as vendas. E aí, realmente, comprar um alimento fresco que estraga em 3 dias acaba sendo muito mais interessante, muito mais desvantajoso do que comprar pronto, né? Alguma coisa que vai durar 1 ano inteiro sem nem precisar ir para a geladeira, né? Na nossa despensa. Então, eu acho que eu consegui responder todas as perguntas. Peraí, tem mais outra caixinha aqui, ó, que o Raoni botou. Quanto tempo você acha razoável para uma transição? Tem dicas para quem acha que você acha essencial para transicionar? Não existe um tempo, cada pessoa sabe do seu tempo. Eu virei de uma pessoa que comia carne em todas as refeições a uma pessoa vegana em menos de 1 mês.
Claro que vegana 100% não, porque eu ainda precisei atualizar os meus cosméticos, né, o que eu tinha em casa de produtos de limpeza, mas também parei de comprar, né? Quando eu decidi virar vegana, parei de comprar. E assim, cada pessoa sabe do seu caminho. Tem pessoas que precisam de um tempo maior para poder se organizar, para poder começar a testar receitas. Às vezes a pessoa não gosta muito de cozinhar, ela vai ter que testar uma receitinha ou outra e ver se ela começa a gostar, ou achar um lugar que venda uma comida então mais natural, mais caseira. Então, cada pessoa sabe do seu processo, isso é muito importante a gente também entender, né? Que é um processo mesmo e tem que ser de dentro para fora. Dicas que eu acho essencial, eu acho que a gente realmente se munir de informação, acho que informação é essencial, e isso é o ponto que talvez eu concorde que a alimentação vegana é um pouco mais elitista, porque a informação é muito pouco difundida, né? Não está na Globo, não está em lugar nenhum, assim, óbvio para as pessoas. Então, as pessoas que querem, elas têm que estudar, têm que procurar, têm que ler, têm que seguir, então, o Instagram e se interessar. Isso eu acho realmente que é um pouco elitista ainda, infelizmente, mas também por desinteresse das grandes empresas, né? Mas seria uma outra discussão grande. Então, a dica é estudar mesmo, é estudar, entender melhor e começar pelo básico, né? Escolher uma refeição para testar, começar com a segunda sem carne, né? Não tem mistério, é só começar. E a proteína mesmo vegetal é inflamatória? Não, nenhuma proteína é inflamatória. O que pode ser mais inflamatório é os compostos que estão presentes naquele produto, que daí, falando mais de origem animal, porque os feijões, por exemplo, que são ricos em proteína, eles são altamente anti-inflamatórios, né? Eles têm bastante fibras, têm bastante antioxidantes. Saiu um estudo faz bem pouquinho tempo, muito legal, sobre o poder antioxidante do feijão preto, que é justamente o feijão que a gente mais come aqui no sul, né? Então, bem legal, super antioxidante, inclusive em relação a outros feijões. Mas, por exemplo, uma carne, né, que vem com proteína, mas vem gordura, bastante gordura saturada, vem também ali alguns agrotóxicos acumulados da alimentação daquele animal, que passou a vida comendo muitas vezes ração à base de soja, transgênica, com agrotóxico. Então, isso sim pode ser bastante inflamatório, tá? Você falou do paciente que você suspendeu o feijão. Tive que suspender para esse paciente específico, muito específico, que ele estava com um problema de rins a ponto de o rim dele não conseguir mais filtrar nada de proteína, né? Nem a proteína passava ali e estragava o rim dele. Mas não é para todo mundo, né? É uma pessoa muito específica. Não, a proteína, para pessoas que têm problemas renais, ela é bem delicada, e daí quando começou a falhar de verdade, daí tem que aumentar a proteína, porque daí começa a ter outro tipo de problema, então é bem específico, não é o caso de pessoas normais, tá? Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho de informação para vocês. Eu não sei se a Jé tá por aí, se quer falar alguma coisa. Aqui, tá me escutando, Maju? Tá sim, Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar minha câmera. A saga da câmera. Também não tô conseguindo agora, Maju. Mas a gente tá te vendo aí. Maju, quero te agradecer muito, muito pela aula, excelente. Já sabia que ia ser excelente, como sempre. Quero te agradecer principalmente pelo teu tempo, que eu sei que tu tem pouco. Te conheço bem, sei que teu tempo é corrido, pouquíssimo. E tu ainda leva o cachorro passear pela manhã. Os cachorrinhos. Te agradeço muito, Maju, mesmo. Do fundo do meu coração também por ter aceitado nosso convite de ser nossa prof da pós, que vai começar em março, sobre nutrição vegetariana e plant-based. Vai arrasar com a gente. Muito, muito obrigado. E para quem está aqui na aula e tem interesse em fazer a pós, a gente está dando 10% de desconto até sexta, até dia 15, tá? Então, quem estiver aqui com a gente pode entrar em contato com o WhatsApp da Pra Ti Ensino, se precisar pode pedir para a gente também, mas é código 21 968 36 1884, tá? Qualquer coisa é só falar com a gente que a gente passa o telefone também. Tá, Maju, te agradeço do fundo do coração e boa noite para ti. Obrigada, Jé. Obrigada a todo mundo que
esteve aqui, que interagiu, fico muito feliz. Quem quiser, então, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, meu Instagram é a Nutri Vegana, lá também compartilho várias dicas, várias receitas. E muito feliz em participar como prof, estou ansiosa pelas nossas aulas. Um beijão. Boa noite, Maju. Beijo. Beijo, pessoal. Até mais.